A mulher não quer fazer parte de um relacionamento onde ela é a coisa mais interessante, mas sim ela quer fazer parte da vida interessante de um cara interessante. Então ela quer te acompanhar no teu propósito, na tua jornada. O que você... Só pra dar um exemplo claro para o pessoal que tá assistindo, no sentido assim, Tado, o que era então essa sua postura que você acha que fez? Tudo bem que você explicou de ir pra cima e tudo mais, mas um exemplo bem prático e claro, que é, por exemplo, o Du de antigamente, vamos dizer assim, que não tinha resultado com as mulheres, vamos supor que eu marquei com uma mulher pra ela, sei lá, ela foi me ver em casa lá, na época no estúdio, né, que nem casa eu tinha. Mano, eu ia parar tudo que eu tinha de compromisso pra fazer, pra poder dar 100% da atenção por ela, independente se eu tinha que entregar amanhã cedo, se eu tinha que ir entregar comigo, porque é isso que a gente faz. Quando o compromisso é com a gente negligencia, tipo assim, a gente fala, foda-se, mano, é meus cortes do papo 1000 graus mesmo, deixa pra depois. Sim. Aí tipo assim, não, mano, tipo, mesmo que ela tá ali, ó, Aline e tal, eu preciso terminar os negócios aqui, mano, assim que eu finalizar, tá, total atenção com você. Aí, tipo, ela ficava comigo às vezes do lado, já. Ainda fazia um negócio, tipo, sei lá, fazer um drinkzinho e tal, e um negócio ali, mas drinkzinho, que eu tô falando, o gin de 30 contos, tá ligado? Eu tô falando, tipo, um negócio assim. E a gente ia, pá, mas assim, ela via que, mano, eu tinha minhas paradas, tá ligado? Que eu não era o cara totalmente focado nela, que eu abria mão de tudo naquele momento. E é isso que eu acho que dá essa... A mulher fala, pô, esse cara dá um desesperado, não tá... Que era o que eu fazia antes, velho. Eu abria mão de tudo. Tem cara assistindo que eu tenho certeza que a maioria faz isso, Tadu. A maioria dos caras, eles estragam o relacionamento deles, ou a chance que eles teriam com a mulher que eles gostam, que eles sentem atração. A mulher às vezes até gosta dele no início, como você falou. Só que ele acaba estragando tudo, porque que acontece? O homem sem propósito, ele acaba tornando o seu relacionamento, a mulher, o propósito da vida dele. Ele vive em função do relacionamento. Ele vive em função da mulher. E a mulher não quer fazer parte de um relacionamento onde ela é a coisa mais interessante, mas sim ela quer fazer parte da vida interessante de um cara interessante. Então ela quer te acompanhar no teu propósito, na tua jornada. Ela não quer ser o motivo da sua existência. E isso é tão perigoso que chega em alguns casos que algum homem que torna a mulher o centro de sua vida, quando perde essa mulher, quando termina esse relacionamento, é capaz de tirar até a própria vida. Então, por quê? Porque ele dedicou a vida dele pra encontrar um relacionamento. E muito disso por quê? Porque o cara vive sem propósito, ele trabalha num lugar que ele não gosta, ele não tem nenhum hobby, ele não faz nada de bom. A coisa mais legal que ele tem na vida dele é ter uma namorada, é ter uma mulher. O que ele vai fazer? Ele vai viver em função dessa mulher. E aí é onde ele estraga tudo. É onde ele cria medo de perder a mulher, é onde ele tem um comportamento afeminado, é muito ciumento, é inseguro porque quer ficar em cima porque alguém pode tomar a mulher dele. E tudo isso vai fazendo com que a mulher vai broxando. Eu fazia tudo isso. Exatamente. E isso vai fazendo com que você afaste. E aí ela termina com você, te trai, te troca e você se frustra de uma forma gigantesca. Te chuta igual um lixo mesmo. Te chuta igual um lixo. E você fica mal. E aí às vezes você pode até cair na rede pio lá que os caras falam, que você ficar com raiva, né, do isso, querer se vingar ou algo do tipo, querer fazer maldade. Não é à toa que tem cara que vai atrás da mulher, vai atrás do atual dela e faz besteira, né? Isso acontece muito. Inclusive, cara, isso é uma coisa, é uma doença, tá? Essa paixão assim é uma doença, né? A paixão ela te deixa cego, ela realmente mexe com o seu cérebro de uma forma que é como se você estivesse embriagado, onde você não tem controle sobre as suas ações em alguns momentos, você fica cego para algumas coisas que são claras que vão dar merda, e ou acaba até fazendo merda, né? Tanto que no Brasil, eu não lembro o índice certo, tá? Mas a grande parte dos crimes que acontecem no Brasil são crimes passional, tá? São crimes baseados em paixão, tipo assim, acontecem por conta de treta de relacionamento, de casal, disso, tá ligado? Então, pra você ver o nível que chega quando você não tem um propósito ou faz da mulher o centro de sua vida, né? Você não só perde o seu relacionamento, você pode estar estragando a sua vida, perdendo a sua vida por acreditar que ela é a coisa mais importante. Parece que você perdeu tudo, exatamente, né? Parece não, pra você perdeu tudo. Você perdeu tudo, porque ela era o que dava sentido na sua vida, porque a sua vida antes dela nunca teve sentido, sendo que você nunca pode transferir o sentido da sua vida pra algo que você não tem controle, porque você não tem controle sobre a mulher, você não tem controle sobre nada, só você tem controle sobre você, sobre si mesmo. Então o seu propósito tem que ser baseado naquilo que você acredita, naquilo que você quer se tornar. E isso também te torna um cara cada vez mais atraente. Cara, assim, ter um propósito de vida é uma das coisas que eu mais bato, tanto para os meus alunos, quanto nos meus vídeos do YouTube. No Instagram, eu bato de vez em quando nas caixinhas de perguntas. Eu não produzo tanto conteúdo falando sobre isso. Mas quando você tem um propósito de vida, eu acho que é a coisa que mais te deixa atraente. Por que te deixa atraente? Porque o seu propósito de vida vai bater basicamente em duas coisas. A gente não sabe qual que é o propósito de cada um aqui, ou o que você vai ser. Às vezes você não encontrou, ou talvez que você, sei lá, precisa agora acontecer. Mas, resumindo, o propósito de todo ser humano é o quê? Ser um ser humano melhor, buscar ser uma pessoa melhor. Então você tem que se autodesenvolver. E através desse seu desenvolvimento, você tornar o mundo local melhor através, sei lá, do seu trabalho, através de um projeto que você toque, através de alguma ação, através de algum conteúdo que você produza, não importa. Mas normalmente vai gerar em torno disso. Você ser uma pessoa melhor e você ajudar esse mundo a tornar, a ser melhor.
né? Isso. Então, quando você faz isso, quando você tem isso, você se sente aquele vazio que as pessoas sentem, pô, eu sinto vontade de fazer algo grande, ou então aquela carência de querer ter alguém e tal. Meio que você percebe que tudo que você precisa já tem dentro de você. E você fazer algo de útil, você se sentir útil, você se sente completo, tá ligado? Você não precisa de terceiro, você não precisa de mulher. E tudo se torna meio que assim uma consequência. Eu falo por mim, tá ligado? A minha experiência de começar a produzir conteúdo foi porque eu tinha passado por uma transformação de um livro que eu tinha lido. Eu consegui perceber isso dentro de mim. Eu criei consciência de que eu era um ser completo e que eu tinha todo o poder do mundo, toda a capacidade do mundo para realizar os meus sonhos ou os meus objetivos de vida, para construir os meus objetivos de vida. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, isso não pode só ficar comigo, eu tenho que passar isso pra frente. E foi daí que eu comecei a produzir conteúdo. Tipo assim, eu comecei, a minha intenção do conteúdo foi sempre, tipo assim, pô, eu preciso passar pra frente a transformação que eu vivi, tá ligado? E disso, pô, essa era a minha intenção, por exemplo. Só que eu não sabia que depois de 2 anos produzindo conteúdo de forma errada, sem vingar, sem crescer, sem nada, sem vender nada, né? Só fazendo coisa errada, eu ia criar o Sedutor Afro, tá ligado? Falar sobre relacionamento, ia dar tanto certo e hoje tenho 15 mil alunos, tá ligado? Por exemplo, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu tive que começar. E tudo, a minha intenção foi o quê? Eu quero passar essa transformação pra frente. Só que qual que é o ponto que eu quero que os caras se atentem aqui? Eu só sou o que eu sou hoje, eu só passei por essa transformação que eu sou hoje, porque lá no começo eu olhei pra dentro, eu não olhei pra fora. Todo mundo nesse momento, tá? Eu quero mais dinheiro, eu quero viajar, eu quero mulher, eu quero baladinha, eu quero meu carro, eu quero meu apartamento, eu quero tudo. Você quer tudo no externo, você quer tudo no material, você quer tudo no externo. Mas você não para pra pensar, como que faz pra ter isso? Como que eu me torno a pessoa que vai merecer isso? Essa lei da atração que tanto fala não é à toa, né? Não é uma atração de que assim, eu quero, vai acontecer. Não. Você se torna merecedor daquilo acontecer na sua vida. Eu uso, por exemplo, com mulher ou com emprego. Fica muito claro pro caras entenderem. Emprego, vamos pedir pelo emprego. Pô, você abre uma vaga aqui para sua produção. Você precisa de alguém para fazer cortes. O cara vai ter que manjar de edição de vídeo. Ele vai ter que ter uma noçãozinha do que é um corte viral. Entendeu? Um conteúdo. Então, esse cara, para trabalhar com você, ele vai ter que se tornar um bom editor. Vai ter que ter uma noção de viral. Ou seja, se ele não se desenvolver antes e desenvolver essas habilidades aqui, ele não vai ser capaz de trabalhar com você. Sim. Então, ou seja, você só é contratado, ou você só tem um emprego como esse, se você tiver as habilidades necessárias para estar nele. Com a mulher é a mesma coisa. Você só vai ter uma mulher de valor quando você tem as características que a mulher valoriza em um homem. Então, assim, para tudo é isso. Você só vai ser valorizado e ser muito bem pago quando você agrega tanto valor para a pessoa que ela quer pagar para você. Então, eu entendi que quando eu agrego valor, eu recebo valor, eu sou valorizado, seja por mulheres, seja pelo meu trabalho, seja por qualquer coisa, pelas minhas amizades, pela minha família. Então, se eu quero que o mundo se ajoelhe pra mim, ou abra as portas pra mim, ou me entregue tudo que eu desejo, né, que eu atraia tudo isso pra minha vida, eu tenho que antes me tornar esse cara merecedor, capaz de agregar esse valor. Então, se eu focar em me desenvolver, se eu focar em ter certas habilidades, se eu focar em me autoconhecer, eu me torno capaz de ter tudo aquilo que eu quero. Então, assim, se você quer ter uma vida foda, antes de você querer conquistar o mundo, você tem que conquistar a si mesmo. Às vezes você tá aí querendo dinheiro, tá querendo mulher, tá querendo tudo, mas nem conquistou a si mesmo. Você nem tem consciência sobre quem você é, você nem tem capacidade de controlar os pensamentos da sua mente, se perde com ansiedade ou fica trazendo problemas do passado, revivendo, e você não consegue nem se sentir bem consigo mesmo. Como é que você vai conquistar o mundo assim mesmo? A chance de você fazer coisas erradas no mundo é muito grande, de você com uma crise de ansiedade buscar uma droga pra se entorpecer, de você querer fazer dinheiro da forma errada. Exatamente. De você fazer uma cagada é muito grande. Agora, quando você tem autoconhecimento e sabe que você só vai ser valorizado quando você tiver valor, tudo acontece. E é muito fácil destruir o homem, né? Tipo assim, é uma cachaça, umas apostas, umas vagabundas. Mano, tipo assim, o cara, mano, ele não precisa de mais nada, tipo, da cabeça dele, tá ligado? Sim. Tipo, se ele se viciando umas merda dessa aí, já era, mano. Sim. Tipo... Cara, encheu a barriga, esvaziou o saco, o cara ele tá satisfeito, mesmo que seja da pior forma possível, uma forma que seja destrutivo pra ele, entendeu? Então, é fácil. Então, assim, é uma coisa que, assim... Hoje, assim, é uma coisa que mudou a minha vida, é uma coisa que eu sempre tento implementar para os meus alunos, que até hoje eu não vejo que as pessoas se importam tanto com isso, sabe? De ter esse momento de autoconhecimento. Mas, cara, o que manda. Você tem, tipo assim, 15 mil alunos hoje. Tipo assim, obviamente, se você comparar com a população do Brasil, é pouco pra cacete. Mas, mano, bota 15 mil pessoas, mano, na nossa frente, você fica maluco de saber que você impactou diretamente essas pessoas. Sim. E fora quem você não... A galera que não é seu aluno, mas que consome aquele bagulho diariamente. São milhões. Conteúdo, exatamente. Foi mal, eu acho que vazou. Não, não. Mano,
Cara, então, exatamente, assim, e outra, o propósito te dá, tipo assim, esse virou o meu propósito, né? Então eu vivo pra isso, né? Esse é o meu intuito, passar essa transformação que eu vi para outras pessoas, né? Para outros homens. E, cara, assim, essa é a minha vida. Eu vivo pra isso, tá? Isso me ajuda a melhorar, porque eu sempre tenho que estar numa constante evolução, buscando conhecimento. Então, sempre tô, né? Isso faz com que eu seja tenha uma mente mais aberta pra, tipo, conhecer vários mundos diferentes. Então, eu tenho que me enfiar em conteúdos que, às vezes, não é o que eu acredito, mas pra entender a realidade do outro, né? Então, isso vai trazendo muita informação sobre o mundo. Isso vai me engrandecendo e eu filtro o que há de melhor e tento passar só o que é melhor, que vai facilitar a vida do cara, tá ligado?